A graça e a paz de Jesus, igreja. Eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus comigo em Marcos, no capítulo 6. Já estou trocando de evangelho. Marcos, capítulo 6. Nós continuamos a nossa série de exposições no livro de Marcos, aprendendo diretamente das palavras e dos atos do nosso Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. E hoje nós continuamos do texto que nós deixamos na última semana, Marcos capítulo 6, a partir do versículo 14, nós lemos até o 29. O texto que vai tratar da morte de João Batista. Eu creio que toda a igreja já achou. E assim diz a palavra de Deus. O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso, estão operando nele poderes miraculosos. Outros diziam: ele é Elias. E ainda outros afirmavam: ele é um profeta, como um dos antigos profetas. Quando Herodes ouviu essas coisas, disse: João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos. Pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendessem João, o amarrassem e o colocassem na prisão, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão com a qual se casara. Porquanto João dizia: Herodes, não é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim, Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. E quando o ouvia, ficava perplexo, mesmo assim, gostava de ouvi-lo. Finalmente, Herodias teve uma ocasião oportuna no seu aniversário. Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galileia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos seus convidados. O rei disse à jovem: peça-me qualquer coisa que você quiser, e eu lhe darei. E prometeu-lhe, sob juramento: seja o que for que me pedir, eu lhe darei, até mesmo a metade do meu reino. Ela saiu e disse à sua mãe: o que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com o pedido: desejo que me des agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou aflito, mas por causa do seu juramento e dos convidados, não quis negar o pedido à jovem. Enviou, pois, imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi, decapitou João na prisão e trouxe a sua cabeça num prato. Ele a entregou à jovem e esta a deu à sua mãe. Tendo ouvido isto, os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o colocaram num túmulo. Palavra de Deus. Senhor, nós te clamamos agora, ó Pai, que o Senhor venha nos dar graça para entender, para perceber a sua palavra, que vai ser pregada, exposta e explicada, Senhor. Deus, nós clamamos a Ti, que o Senhor venha mesmo abrir o coração do Teu povo, daqueles que estão aqui, daqueles que não estão aqui, daqueles que vão ouvir essa mensagem, Pai, para que eles possam ser impactados pela Sua palavra, pelo Evangelho de Cristo, e terem as suas vidas transformadas pelo poder da Sua palavra. Essa é a nossa oração hoje, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Se você voltar comigo para o versículo 12, então, o versículo 14, aliás, está falando aí: o rei Herodes ouviu falar dessas coisas. Que coisas? Se você se lembra, se você já esteve aqui nos outros domingos, quais coisas Herodes ouviu falar? Herodes ouviu falar de tudo aquilo que Jesus estava fazendo.
Herodes, lembre-se que Jesus estava na Galileia fazendo milagres, e aí o povo não acredita nele, não vai até ele, despreza quem ele é. Mas na última semana nós vimos que Jesus, ele é desprezado e ele envia os seus apóstolos para pregar. E nós vimos como Marcos faz esse sanduíche, que os teólogos chamam de sanduíche, eles colocam duas histórias juntas, começando com o envio dos apóstolos, mas concluindo no versículo 30, que é o próximo versículo que eu não li, e li na última semana, que é o reporte, ou aquilo que os discípulos, agora os apóstolos voltando, eles dão a Jesus. Eles falam aquilo que eles fizeram. Então eles se reportam a Jesus. Mas qual a função desse texto nesse contexto todo aqui? Jesus, ou Marcos, ele quer deixar muito claro para nós as consequências da pregação do Evangelho. Ele vai mostrar para nós que o nosso chamado tem consequências. Ele mostra a ida dos apóstolos, mas os apóstolos voltam. E aí eles reportam aquilo que eles fizeram. Mas esse texto, ele serve de padrão para aqueles que vão pregar o Evangelho, vão anunciar a mensagem. Mas esse texto, então, ele vai falar de Herodes e da sua esposa, Herodias. É interessante que Herodes aqui é Herodes Antipas. É uma confusão violenta, porque toda hora tem Herodes, aí tem Herodes que quer matar lá Jesus, aí tem Herodes agora, esse monte de Herodes. Herodes, o rei Herodes, era o rei Herodes, que era o pai de Herodes Antipas. Ele tinha 10 mulheres, e ele colocava Herodes nos filhos dele tudo. Não todos, mas ele colocava um monte de filhos e tinha o nome de Herodes, é por isso que causa essa confusão. Então, Herodes, que está se referindo aqui, Herodes Antipas, ele é um dos filhos de Herodes o Grande, ou o rei Herodes, aquele que queria matar todo mundo no tempo de Jesus, quando Jesus nasce. Mas, como eu já disse, Herodes tinha outros filhos. E aí, o outro filho dele que ele tem é Filipe. Agora, ele tem Filipe como filho. E ele tem um outro filho que é chamado Aristóbulo. Aristóbulo tem uma filha, que é essa bendita dessa mulher, Herodias. Herodias, então, é sobrinha de Filipe. E ela casa com o seu tio. Depois de um tempo, ela decide que não quer mais ficar casada com ele, ela separa dele, e ela casa com o seu outro tio, que é Herodes, que é esse Herodes que a gente está vendo aqui, Antipas. Com Filipe, Herodias tem uma filha, que é chamada Salomé, que é essa menina que se apresenta diante de Herodes. Então, para você entender o que está acontecendo aqui, nós temos a sobrinha casada com o tio, é o segundo tio que ela casa, e ela tem uma filha, Salomé, que se apresenta diante do tio aqui, que seria então o que algumas pessoas vão chamar de tio-avô. Herodes, então, é de Salomé, tio-avô. Agora, isso para eles era uma coisa muito comum, existiam muitas relações e casamentos incestuosos na família de Herodes, tanto do pai quanto dos filhos. Era uma coisa louca. Então você já começa a entender a degradação moral de Herodes e de toda a família dele. Então quando Salomé vem e dança perante eles, e elas os seduz, aqueles todos, que ela se apresenta lá, é tudo imoral no meio disso. Herodes era um homem que amava o poder, que era um homem imoral, era um homem ímpio, era um homem que amava a luxúria, era um homem cheio de relações sexuais que não lhes era permitida. Então se levanta João para pregar e falar, você não pode fazer isso. Então João, ele fala, você não pode casar com a esposa do seu irmão, Filipe, porque era esposa do seu irmão, e era proibido na lei. Se você volta no Antigo Testamento, tem uma instância onde o irmão tinha que casar com a esposa do irmão, era quando o irmão morria, que era a lei do levirato. E tinha alguns parâmetros, se a mulher era casada com o irmão, esse irmão morreu e não deixou filhos, então o outro irmão tinha que tomar o quê? Cuidado da viúva, tinha que se casar com ela para que deixasse herança para o seu irmão, e essa mulher tivesse filhos. Lembre-se que naquele tempo as mulheres não trabalhavam, então as mulheres dependiam dos seus filhos. Na falta do marido, quem ia cuidar da mãe eram os filhos.
Então, o destino de uma viúva no tempo aqui de Jesus era um negócio catastrófico. É por isso que você vê, por exemplo, na vida de Noemi, o desespero de Noemi, que perdeu o marido e os filhos. Aí ela chega, não me chama mais de Noemi, me chama de Mara, a amarga. Porque ela sabia o que esperava a vida dela, sofrimento. Então, nós precisamos entender que o chamado do profeta, o chamado de qualquer profeta, é o chamado de denunciar o pecado e proclamar a palavra de Deus. O nosso chamado é pregar a palavra de Deus e pregar a verdade da palavra de Deus. Porque existe muita gente hoje pregando aquilo que as pessoas querem ouvir, para amaciar, para massagear o ego. Ou pregando um evangelho que não é evangélico, um evangelho de troca, um evangelho de triunfalismo, um evangelho de prosperidade, que Jesus nunca veio para dar, que Jesus nunca prometeu, e que nunca foi a mensagem do evangelho. Mas o nosso chamado é o chamado de João Batista, pregar a verdade, denunciar o pecado. Está errado, porque a palavra de Deus diz que está errado. A nossa base, a nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus, e não as nossas opiniões. A minha opinião, a sua opinião, não valem nada se elas não estiverem embasadas na palavra de Deus. Nós somos o povo do livro. Então, para nós, que nos guia é a palavra de Deus. Agora, João vai deixar muito claro, lembra qual que é a função desse texto em todo esse contexto aqui. João vai deixar muito claro qual que é o destino dos apóstolos, porque eles voltaram uma vez, mas vai ter um dia que eles não vão voltar mais, porque todos os apóstolos, com exceção de João, o discípulo amado, vão morrer martirizados. Todos eles vão ser mortos, por causa da pregação do evangelho. Agora, se você andar aí comigo um pouquinho, versículo 19, assim, Herodias o odiava e queria matá-lo. Odiava quem? Odiava João Batista. Mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. E quando o ouvia, ficava perplexo, mesmo assim gostava de ouvi-lo. Então Herodes, ele tinha um relacionamento de amor e ódio com João. Ele odiava João porque João denunciava o pecado dele. João tinha coragem, que ninguém mais tinha, de apontar o dedo para ele e falar: você está errado. O que você está fazendo está errado. Mas, ao mesmo tempo, ele admira João, a coragem de João, de falar para um rei que ele está errado. Ele não temia Herodes, João não tem medo de Herodes. Então ele amava, e respeitava e admirava João pela sua coragem, por quem ele era, mas ele odiava a pregação de João. Ele odiava, em aspas, porque se você perceber aqui, o texto fala assim para a gente, ele ficava perplexo, e essa palavrinha perplexa aqui, no grego, ele é ficar consternado, é ficar aterrorizado, é ficar perturbado com a pregação de João. Porque ele não apenas pregava para Herodes, João não apenas pregava para Herodes, que ele estava errado com relação ao seu casamento. Ele denunciava toda a vida dele, porque ele pregava o evangelho. Ele pregava, qual é o evangelho? Nós conhecemos o evangelho que João pregava. Qual é o evangelho que João pregava? Arrependei-vos e crede no evangelho. O rei está próximo, o tempo é chegado. Então, é um chamado de arrependimento, tudo que Herodes não queria fazer. Mas mesmo assim, ele ficando perplexo com a pregação de João, ele gostava de ouvir. Porque a pregação do evangelho, a pregação do chamado do evangelho cativava ele. E aí ele vivia aquela tensão, ele odiava João porque ele não queria abandonar aquela vida dele, mas ele era cativado pela pregação do evangelho. E ele gostava de chamar, então ele é aquele povo, tipo vocês assim, que vem domingo após domingo na igreja, para apanhar. Domingo após domingo, abre a Bíblia, e a Bíblia vai confrontando nossos pecados, confrontando o jeito que a gente vive, confrontando a nossa vida para nos chamar à transformação. Mas aí você não muda, mas não deixa de vir na igreja. Herodes. É essa a situação de Herodes. Ele amava conversar com João, mas ele
odiava a pregação dele, ao mesmo tempo ele amava a pregação, ele era cativado pela pregação, então ele vivia nesse negócio, e também ele entendia quem João era um homem justo e santo, então ele protegia João, para ele não ser morto pela sua esposa. Então a pregação de João mexia com Herodes, e ele sabia que ela era verdadeira, ele concordava com ela, ele intelectualmente ele entendeu, isso é verdade, eu sou um miserável mesmo. Ele entendia com a cabeça, com o intelecto, mas a pregação não descia pro coração. Existe um perigo muito grande para nós, quando você vem aqui, você concorda com tudo que eu falo, é verdade, faz sentido, é a palavra de Deus, mas a sua vida continua do mesmo jeito. É aquela pessoa, de novo, que vai vivendo em cima do muro. Ouve, faz sentido na cabeça, mas não desce para o coração e não transforma a vida. A pregação do Evangelho não é apenas um meio de adquirir mais informação. A pregação do Evangelho não é apenas uma coisa para entreter ninguém. A pregação do Evangelho é para nos informar intelectualmente, mas vai descer para o nosso coração, vai transformar o nosso coração, consequentemente vai transformar a nossa vida e como nós caminhamos nesse mundo. Era isso que acontecia com ele. Herodes ouvia com a cabeça, fazia sentido, até aquecia, ele até se empolgava, ele até gostava daquilo, mas não transformava Herodes. Então ele tinha esse fascínio com João. Por que ele tinha esse fascínio com João? Porque João não tinha nada do que Herodes tinha, mas João tinha tudo aquilo que Herodes queria. De novo, João não tinha nada do que Herodes tinha, mas João tinha tudo o que Herodes queria. João não tinha o dinheiro de Herodes, João não tinha o poder de Herodes, João não era um rei, João não tinha um palácio, João não tinha súditos, João não tinha empregados, João não tinha nada do que ele tinha. João era um homem simples, um homem que vivia de maneira simples, comendo gafanhoto e mel silvestre, se vestia com roupas de camelo, usava um cinto de couro e vivia no deserto, clamando no meio do deserto: se arrependam e creiam. Um homem simples, de uma vida simples. Mas como que ele podia ter tudo aquilo que Herodes queria? Herodes admirava a autoridade que João tinha, porque João não tinha nada disso, mas ele tinha muitos seguidores, muitas pessoas que quando João falava, o ouviam. Não porque ele era um homem que tem poder, mas autoridade. Quando ele falava, as pessoas ouviam. João tinha muito conhecimento, era um homem que conhecia as escrituras, conhecia a tradição dos pais, que sabia pregar a palavra, um homem cheio do Espírito Santo. João tinha bravura, João não tinha medo. O que você vai fazer comigo? Não tem problema. João não temia ninguém e nem nada. Você pode prender, você pode me colocar dentro de uma masmorra, você pode fazer o que você quiser comigo, eu não vou parar de pregar o Evangelho. Aí Herodes olhava isso e falava assim: ele não tem medo de mim, todo mundo tem medo de mim, porque eu posso matar. Mas ele não tem medo de mim. Então ele admira a bravura, a confiança, o domínio próprio, a satisfação de João. João era um homem satisfeito. Ele vivia daquela forma simples, não tinha nada. Mas ele estava satisfeito vivendo assim. Porque ele tinha uma coisa que Herodes não tinha. Ele tinha o Senhor. Então tudo isso movia Herodes a querer conversar com João. João fascinava Herodes. Mas nada disso transformava a vida de Herodes. Agora, se você continuar com o texto, o versículo 21 diz assim: finalmente Herodias teve uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes e comandantes militares e principais personalidades da Galileia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos seus convidados. Agora note o que ele fez. A partir B do versículo 22. O rei disse à jovem: peça-me qualquer coisa que você quiser e eu lhe darei. E prometeu-lhe sobre juramento que ele ia fazer isso. Seja o que for que me pedir, eu lhe darei até a metade do meu reino.
Nós devemos aprender com Herodes aqui uma coisa: nós devemos tomar muito cuidado com as nossas decisões, porque elas podem destruir com a nossa vida. Você nunca toma uma decisão no momento de raiva, no momento de angústia, no momento de tristeza, no momento de decepção. Você nunca toma uma decisão importante, aliás, qualquer decisão, no momento que você está no meio do seu sofrimento. Por que não? Porque você vai tomar uma decisão impensada. Vai prometer coisas que você não deveria. E isso pode destruir a sua vida. E provavelmente vai destruir a sua vida. Contudo, não é essa a situação de Herodes. Você também nunca tome uma decisão num momento de alegria, de euforia. No momento que você está todo eufórico, entusiasmado. Vou dar um exemplo bem prático para vocês. Aquele momento que vem aquela pessoa do Brasil que você gosta, e etc., e tu vai lá na sua casa, você visita você, e você está todo eufórico, aquele negócio todo. Aí você promete o céu e a terra para a pessoa que você vai fazer isso, que vai fazer aquilo, depois você deita na cama. Aí você fala, por que eu fui falar isso? Ou se não, você encontra a pessoa na rua e tal, você está com aquela agenda lotada, o negócio está louco, você já não tem tempo para nada e de repente você faz uma promessa. A pessoa, não, então você está todo feliz, então você vai, eu vou. Aí você volta para casa, fala, o que eu fui fazer? Então nós nunca tomamos decisão em momentos extremos, seja de alegria ou seja de tristeza, porque as nossas decisões vão ser impensadas e vão nos trazer destruição e arrependimento. Nós tomamos decisão. Sempre responda assim, eu vou pensar e eu te falo, seja alegre, seja triste. Nós precisamos tomar decisões sábias, e para tomar decisões sábias, nós precisamos consultar, em primeiro lugar, o Senhor, a palavra do Senhor. Então, você não tem capacidade de responder e tomar decisões nesses momentos, nós precisamos vigiar isso. Agora é interessante que o versículo 21, de novo, ele diz assim, finalmente Herodias teve ocasião oportuna. Finalmente Herodias teve ocasião oportuna. Chegou o momento dela. Ela nunca teve antes uma oportunidade, mas chegou o momento dela. E note aqui, que Herodes ele teve várias oportunidades de conversar com João, de ouvir a pregação, de ter esse grande homem, esse grande pregador, aquele que vai anunciar a vinda do Messias na sua frente. Várias vezes, e por várias vezes, ele teve a oportunidade de tomar a decisão por Deus, de mudar de vida, de sair daquela vida, de se arrepender dos seus pecados e crer. Mas ele nunca tomou essa decisão, ele vivia postergando essa decisão. Ele gostava de ouvir João e mandava embora. Aí João pregava uma coisa que ele não gostava, vai embora João, não quero mais te ouvir hoje. Infelizmente para vocês têm que me ouvir, não tem muito jeito. Então ele vinha, pregava, mandava João embora, quando ele ficava meio apavorado. João e Herodes vão tendo esses encontros, e Herodes não muda, Herodes continua do mesmo jeito, ele nunca toma uma decisão. Chegou um dia que Herodias teve uma única oportunidade, e ela tomou a sua decisão. E ela não apenas tomou a sua decisão, ela também tomou a decisão de Herodes. E a decisão dela destruiu com a própria vida também de Herodes, porque ele nunca se decidiu, porque ele viveu em cima do muro. Então minha pergunta para você é, quem que tem tomado as suas decisões? Porque você vem, semana após semana, escutar a pregação do Evangelho, escutar a palavra de Deus. E aí você, como Herodes, de novo, ouve intelectualmente, faz sentido, sai daqui falando, você até me cumprimenta ali na porta e fala assim, nossa, foi um bom sermão. Eu não quero saber se foi um bom sermão. Eu quero saber, eu vou viver aquilo que você falou hoje. Porque não é o que eu falei hoje, é o que a palavra de Deus falou hoje. O que eu falar, que eu deixar de falar, sou eu. Mas quando eu abro a palavra, eu falo, assim diz a palavra de Deus. Aí não é o Rodrigo falando, é a palavra de Deus. Então, quem tem tomado essa decisão? Você
Ou as pessoas têm tomado decisões por você? Você tem sido influenciado mais pela palavra de Deus ou pela vida das pessoas? Aquele famoso Maria vai com as outras. Então, tudo aquilo para nós que nos dá senso de identidade, ele nos controla. Tudo aquilo que dá senso de identidade nos controla. Herodes amava algumas coisas. O que ele amava aí? Poder, luxúria, bajulação das pessoas. É por isso que você vai para o versículo 26. E o rei ficou aflito, mas por causa do juramento e dos convidados. Por causa do juramento e dos convidados. Herodes não queria tomar uma decisão por João, porque até mesmo nesse momento, ele teve várias e várias oportunidades de ter uma decisão bem mais tranquila, mas teve um momento que ele foi confrontado com uma decisão que ele tem que tomar naquela hora, ou Deus, ou meus ídolos. Talvez você vai postergando isso, aí você vai ouvindo, vai chegar um momento que você vai ser colocado contra a parede, e ou você toma uma decisão por Deus, ou você fica com seus ídolos. Foi essa decisão que Herodes teve que tomar, queima-roupa. E na hora que ele foi confrontado entre Deus e os ídolos, ele ficou com seus ídolos, porque ele amava demais a luxúria, a bajulação, o poder, o dinheiro, para abandonar os seus ídolos. Então ele preferiu ficar com as coisas que ele amava, porque essas coisas para ele dão um senso de identidade para ele. É as coisas que ele falava, eu preciso dessas coisas para viver. E Deus foi colocado de lado. Então, tudo aquilo que te dá senso de propósito é o que controla a sua vida. Vou te dar um exemplo. Se para você o que te dá senso de propósito é ser rico, aí você vai continuar trabalhando part-time, more time, full-time, para conseguir ganhar dinheiro. E existe uma retroalimentação em tudo isso, porque você tem uma narrativa na sua cabeça, você tem uma prioridade na sua cabeça. A prioridade é, eu preciso ter dinheiro, porque dinheiro vai me trazer felicidade. Então essa é a prioridade. Eu vou ter uma atitude. Qual que é a atitude? Vou trabalhar full-time, 2 full-time, part-time, more time. Porque essa é a minha prioridade. Então as minhas atitudes são dirigidas pela minha prioridade. Agora, eu vou andar com quem? Com pessoas que têm a prioridade que eu tenho e que fazem as mesmas coisas que eu sou. Então, isso vai ficar uma roda viva. A minha prioridade é essa, as minhas atitudes são essas, o meu grupo é esse. E essas coisas vão se alimentando. É por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, ele nos diz que nós precisamos de uma mudança na nossa mente. Nós precisamos, para poder experimentar a boa e perfeita vontade de Deus, nós precisamos de uma mudança na nossa mente. Nós precisamos mudar as nossas prioridades. Agora você muda a prioridade. A sua prioridade agora é o Senhor. É buscar o Senhor. É servir o Senhor. É estar na presença do Senhor. É conhecer mais o Senhor. Qual vão ser as suas atitudes? Bom, eu tenho que fazer todas as minhas outras obrigações, mas a minha prioridade, eu vou levantar cedo e eu vou ter tempo com Deus. Eu vou orar. Eu vou ter meu tempo devocional. Eu vou servir a Deus. Eu vou estar na igreja. As minhas atitudes vão mudar, porque a minha prioridade mudou. A minha cabeça mudou. Aí eu vou começar a andar com gente que ama Jesus, que quer servir a Deus. Que a prioridade também é essa. Então você vai vendo que, enquanto você não mudar o topo aqui, o resto não vai mudar. Você pode até vir aqui e falar, minha prioridade é Deus. Apenas de a boca para fora. Mas você sabe que segunda-feira começa. Rodrigo, você sabe, segunda-feira, né? O bicho pega, a gente já tem que entrar com os 2 pés no peito. E aí vai naquele ritmo frenético. Aí eu não tenho tempo mesmo para orar numa quarta-feira. Aí eu não tenho tempo mesmo para vir numa reunião no sábado. Por quê? Porque a minha prioridade não é o Senhor. E você nunca vai sair desse ciclo vicioso, enquanto você não entender que o Senhor é tudo que você tem e é tudo que você precisa. Enquanto Ele não for a prioridade da sua vida, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o resto vai ser acrescentado. Enquanto você estiver buscando o resto, Deus nunca vai ser prioridade. Então quem tem tomado as suas decisões?
Porque esse dia chegou para ele. E ele tomou a decisão dele pelos ídolos. Agora, para nós, pode ser a sua esposa, em alguns casos, seus filhos estão tomando suas decisões por você, porque tem muito pai aí chegando para perguntar para o filho. E, aliás, tem até muita gente falando, nós deveríamos seguir os nossos filhos, as crianças, elas que são puras, elas que sabem o que vamos nos liderar no caminho. Quem fala uma besteira dessa nunca teve filho. Estou mentindo? Quem fala uma porcaria dessa nunca teve filho. Se tem uma coisa que criança não sabe é andar por si mesma. Se tem uma coisa que criança já nasce é pecando. Você não precisa ensinar um neném recém-nascido a fazer manha. Precisa? Aquelas coisinhas maravilhosas que a gente acabou de orar por elas e pelo Mateus. Você não precisa ensinar ele a fazer manha. Nós não precisamos ensinar os nossos filhos a pecar. Nós precisamos ensinar eles a fazer o certo. Porque pecar já vem de fábrica. Então quem tem tomado as suas decisões? Você tem tomado as suas decisões porque você fica temendo as pessoas. O que vão pensar de mim? Tem muita gente tomando decisões a partir do que os outros vão pensar. A minha mãe, o meu pai, eu preciso da aprovação das pessoas. Você é escravo das pessoas. Quem está tomando sua decisão? O seu trabalho, o seu patrão, porque o seu patrão fala, se você não vier, eu te mando embora. Não, mas eu não posso porque eu tinha isso. Mas se você não vier, eu te mando embora. Ele está controlando a sua vida. Quem que tem tomado as suas decisões? E agora, qual que é a diferença entre Herodes e João? Porque o texto nos coloca os dois aqui, e ele quer que você faça esse contraste entre um e outro. A diferença entre Herodes e João. Qual que é a diferença? Lembre, João não tinha nada do que Herodes tinha, mas ele tinha tudo o que Herodes queria. Então qual que é o contraste? E qual que é a diferença? E por que João pode viver de uma certa maneira e Herodes não consegue viver? Porque Herodes, ele se fascinava pela vida de João, mas eu não consigo viver desse jeito. Por que um consegue e o outro não consegue? Simplesmente por causa disso. Herodes, ele olhava e ele valorizava coisas materiais e temporais. Aquilo que brilhava o olho de Herodes eram coisas materiais e temporais, eram coisas daqui e agora. E João? João não. João, ele olhava e ele valorizava coisas espirituais e eternas. E enquanto você viver, meu irmão, minha irmã, valorizando coisas temporais e materiais, você nunca vai conseguir olhar para coisas espirituais e eternas. E na hora que você precisar tomar uma decisão, você vai tomar uma decisão para coisas materiais e temporais, porque elas são a prioridade da sua vida. Não se engane, porque você não engana Deus. Não se engane. Porque você falar que você é uma coisa e viver de uma maneira diferente, você não engana Deus. Você falar que Deus é sua prioridade, mas nas suas ações você não vive isso, você não engana Deus. E na hora que chegar o momento, e Deus vai deixar chegar o momento. Esse que é o negócio. Deus vai te colocar contra a parede para você ver o que você realmente valoriza. Foi assim com o homem rico. Lembra que encontra com Jesus? A gente vai ver isso lá na frente. Mas Jesus chega para ele, essa quer mesmo herdar o reino dos céus? Vai e vende tudo que você tem. E o que o homem rico faz? Vai embora, porque ele valoriza coisas materiais e temporais, e não espirituais e eternas. Apesar dele pensar que ele valorizava coisas espirituais e eternas, Jesus vai colocar ele contra a parede e mostrar para ele, você não valoriza coisas espirituais e eternas, você valoriza o material. É por isso que você não consegue vender o que você tem. É por isso que você não consegue parar de trabalhar o tanto que você trabalha. É por isso que você não consegue diminuir o padrão. Porque você ama coisas materiais e temporais. Então, vai chegar o dia que Deus vai te colocar contra a parede e vai falar, e aí? Ou, Deus ele arranca tudo de você para você aprender a depender dele. Eu acho que é melhor ele arrancar tudo, porque aí você vai aprender a depender dele. E ele vai te levar para perto dele e te transformar. Então, o que você tem valorizado? Porque João, de novo, ele não temia homens.
Porque se João temesse homens, se ele valorizasse coisas materiais, ele nunca poderia viver a vida que ele vivia. Nunca. Ele só podia responder na vida do jeito que ele respondia. Por quê? Porque ele olhava e valorizava coisas que não são desse mundo, como o apóstolo Paulo vai nos chamar para olhar, atentando para coisas que não se veem, porque as que se veem são passageiras, mas as que não se veem são eternas. São eternas. Então João podia pregar a verdade, denunciar o pecado sem medo de Herodes. Herodes, você pode fazer o que você quiser comigo, você pode me matar, você pode colocar na prisão, você pode fazer o que você quiser, porque eu não temo você, eu temo Deus. O meu temor é Deus. É interessante que Jesus, ele nos adverte lá em Mateus, no capítulo 10, no versículo 28, quando ele diz assim: não temam aqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma de vocês. Temam a Deus, que pode matar o corpo e enviar a alma para o inferno. Meus irmãos, o homem não pode fazer nada conosco. Ninguém pode fazer nada conosco. Nós servimos a um Deus soberano, que se assenta nos céus, soberano, que controla tudo e todos, e nada acontece com as nossas vidas, que Ele não tenha o pleno conhecimento e tudo nas suas mãos sob controle. Nada. Ele é o Senhor. Então, nós muitas vezes somos levados pelo temor dos homens. Tememos o que os homens acham, tememos perder coisas, quando na verdade nosso chamado é temer a Deus. E existe aqui quase que uma ironia, porque João temia a Deus, ele não temia mais nada. João temia a Deus, e porque ele temia a Deus, ele não temia mais nada e não temia mais ninguém. Herodes não temia a Deus, e porque ele não temia a Deus, ele temia qualquer outra coisa. Ele temia perder as suas coisas, ele temia perder o seu poder, ele temia o que as pessoas iam pensar dele, ele temia tudo e todos. Enquanto você não temer a Deus e continuar temendo os homens, você vai continuar vivendo com medo de tudo. Mas no dia que nós aprendemos a ter medo do Senhor, o temor do Senhor, então nós vamos ser livres do medo das coisas e das pessoas. Porque o que pode me fazer o homem? Nada. Então eu vou pregar o evangelho, eu vou falar a verdade, doa a quem doer. Por quê? Porque esse é o meu chamado. E porque o meu trabalho é agradar a Deus. A minha preocupação é que Deus se agrade daquilo que eu estou fazendo, não os homens. Não os homens. Tem muita gente por aí preocupado mais com agradar os outros, até dentro da igreja, do que em agradar a Deus. E isso está fadado ao fracasso. Então, enquanto você viver temendo homens, ou de perder os seus ídolos, as suas coisas, você nunca vai conseguir viver essa vida dedicada a Deus, porque você vai sempre estar preocupado com o que os outros vão pensar de você, ou com aquilo que você pode perder. Então, enquanto você não aprender a temer a Deus, acima de todas as coisas, você nunca vai conseguir se dedicar a Deus. Porque você vai estar sempre preocupado com os outros, com aquilo que você pode perder. João não tinha essa preocupação, é por isso que ele podia servir a Deus do jeito que ele servia. E aí, a partir do versículo 27, nós vemos o final de tudo isso. Porque a gente pensa, não, então, João serviu, João foi obediente, agora Deus vai livrar ele. O que a história diz? Enviou, pois, imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi, decapitou João na cadeia e trouxe a cabeça num prato. Existe para nós uma falsa impressão de que quando nós obedecemos a Deus, de que quando nós temos uma vida dedicada a Deus, quando nós não tememos o homem, que tudo vai dar certo na nossa vida. A história de João, a história dos apóstolos, a história do próprio Filho de Deus, mostra que isso é uma mentira. Porque isso tem sido pregado para a igreja há muito tempo. Se você vier, se você for fiel ao Senhor, principalmente nos dízimos e nas ofertas, né? Você vem aqui, você coloca seu dinheirinho aqui, Deus vai te prosperar, Deus vai te dar, Deus vai multiplicar. Até o câncer Deus vai curar.
Se você está vivendo aí no meio da luta, se você está vivendo no meio da sua dificuldade aí de saúde, da doença, você é um amaldiçoado por Deus. Bom, nesse caso, Deus odiou João, os apóstolos, Paulo, o seu próprio filho. Uma vida piedosa e obediente, vivida no temor do Senhor, não é sinônimo de final feliz. E outra, final feliz eu coloquei aqui entre aspas, sabe por quê? Porque o final de João não é esse. O final de João é: vinde, bendito do meu Pai, para o gozo eterno. O final da nossa vida não é a morte. O final da nossa vida não é o diagnóstico que você tem. O final da sua vida não é você ter perdido o emprego, você ter perdido um ente querido, você ter passado por esse sofrimento ou estar passando por esse sofrimento. Essas coisas não têm a última palavra na sua vida. Se você teme o Senhor, se você ama o Senhor, se você obedece o Senhor, se o Senhor habita em você ricamente, e você está sofrendo, e aliás, talvez você esteja sofrendo, porque você está obedecendo a Deus. O final da sua vida é esse: vinde, bendito, bendita do meu Pai, para o gozo eterno, preparado para você, antes da fundação do mundo. Esse é o nosso final. Agora, para aqueles que temem outras coisas, vai viver a vida inteira temendo, e no final vai escutar isso de Deus: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, pois nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Então, parece que no final de tudo isso aqui, a história acaba, mas João não foi liberto, João não foi salvo. Deus não foi poderoso o suficiente para salvar ele. Parece que o final é um final triste. Nada mais longe da verdade, porque se você está em Cristo, João, nessa mesma hora, ele foi para a presença gloriosa do Pai. E um dia ele vai voltar com o Senhor Jesus para reinar e estará conosco para sempre. Para o crente, meu irmão, minha irmã, não tem final triste. O nosso final só é feliz, porque Jesus conquistou o final feliz para a gente. Então, nós pensamos que muitas vezes tudo tem que dar certo na nossa vida se nós obedecemos a Deus. Tudo tem que dar certo. A gente pensa, tudo tem que dar certo. Eu quero dar um exemplo para você, que é o exemplo do imigrante. Eu sou imigrante, você é imigrante, trabalho com imigrantes, e eu escuto isso aqui toda hora. Enquanto eu estava pregando, fazendo minha pregação, esse exemplo me veio, eu falei assim: eu preciso compartilhar isso com a igreja. O exemplo é esse. Via de regra, eu converso com as pessoas, especialmente com os recém-chegados do Brasil. Aí estão aqui, e como, se você está aqui há mais tempo, você sabe muito bem qual que é o padrão. Você chega nos Estados Unidos, e você vai passar pelo processo de desconstrução e de sofrimento. O processo em que Deus vai trabalhar em você. Ele vai moer você, vai trabalhar no seu caráter. E você vai começar a se questionar, e me questionar. E você vai chegar para mim com esse discurso, mais ou menos assim: mas Rodrigo, eu orei, eu jejuei, eu busquei o Senhor, nós e a nossa família, nós estávamos certos de que essa era a vontade de Deus para a nossa casa, e aí eu vim para cá, e aí eu estou aqui agora, e parece que dá tudo errado, parece que nada acontece, parece que todas as portas se fecharam, eu tenho uma vida aqui, com perdão da palavra, desgraçada. Está tudo dando errado, eu estou num sofrimento, minha família está sofrendo, eu todo dia penso em ir embora para o Brasil. Eu estava certo de que eu estava ouvindo a Deus. Aí, qual que é o problema de tudo isso? É que nós pensamos que, se nós estamos ouvindo a Deus, e essa é a direção de Deus para nós, então vai tudo ter que dar certo. Eu vou chegar lá, as portas vão se escancarar, eu vou arrumar o melhor emprego, eu vou já comprar o melhor carro, daqui a pouco eu já estou comprando uma casa, vou morar numa casona. As pessoas pensam que elas vão vir para os Estados Unidos e que isso vai acontecer. Por quê? Porque Deus está me mandando para cá, para ser feliz. Porque se eu estou obedecendo a voz de Deus, eu vou ser feliz. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, minha irmã.
o propósito de Deus para a sua vida não é você ser feliz. Como assim, Rodrigo? Cara, essas suas mensagens acabam comigo. Eu saio daqui pior do que eu entrei. Glória a Deus por isso. Porque quem sabe você sai daqui e muda de vida. Meu intuito não é deixar você para baixo. É fazer você focar em Deus. Meu intuito não é destruir você. É fazer você amar Deus. Porque a gente pensa, eu vou ser abençoado e vai dar tudo certo. Mas o propósito de Deus na sua vida é Romanos capítulo 8, versículo 29. Que é transformar você à imagem de Cristo. Então, Deus trouxe você ouviu sim a voz de Deus. Deus trouxe você para cá. Deus falou, você vai. Vou sim. Eu vejo, agora vai dar tudo certo porque Deus me trouxe para cá. Mas quando você chega aqui, Ele vai destruir com você, para Ele transformar você, porque o objetivo dEle é transformar você. E eu posso falar isso com toda a propriedade do mundo, porque essa é a minha vida. Lembra? Eu sou imigrante igual vocês. Eu vim para cá pensando, não, Deus está me mandando. Eu tinha convicção de que Deus estava me mandando. De repente, na minha primeira temporada, eu vim jogar bola, vim jogar com um time na universidade. Na minha primeira temporada, eu me machuquei. Não consegui jogar. Na segunda temporada, eu voltei a jogar. Eu não deu um mês, eu não conseguia mais jogar. E eu entendi o que Deus estava fazendo. Porque na segunda temporada, quando eu me machuquei, os médicos me falaram, você não vai poder mais jogar bola. Acabou para você. Eu entendia muito bem o que Deus estava me fazendo. Ele estava tirando um ídolo da minha vida. Ele até usou aquilo ali para me trazer para cá, porque ele sabe que talvez de outro jeito ele não teria me trazido naquela época. E eu vim, feliz da vida, porque vai dar tudo certo. Aí Deus te traz para um outro lugar, e você vai trabalhar para a gente. E eu era orgulhoso. Eu me formei muito cedo, eu era engenheiro, já tinha feito mestrado, e estava tudo indo bem na minha vida. Aí eu vim trabalhar para gente que não sabia ler e escrever. E eu pensava assim, Deus, o que eu estou fazendo? Eu sou engenheiro. E carregando lixo. Numa construção. Esse foi o meu primeiro trabalho. Desci e subi um prédio de 4 andares com um bucket de demolição nas costas. Trabalhava tanto que eu tinha que tomar remédio de febre todo dia para dormir. Eu morava no Eric de uma casa, eu tinha que subir de 4, porque eu não conseguia subir as escadas andando. Dormia no colchão de inflável, todo dia ele amanhecia no chão, porque o colchão estava furado. Aí eu olhava para a minha vida, e minha mãe, e todo mundo falava, o que você está fazendo na sua vida? Eu falei, também não sei mais. Aí um dia, carregando lixo, reclamando, porque é mais que a gente faz quando a gente está passando esses momentos, reclamando. E eu reclamando. Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? O Senhor mandou eu para cá. O Senhor tinha uma promessa na minha vida. Eu te obedeci. Aí ele respondeu naquele dia para mim. Dentro do meu coração, ele falou, claro, como se eu estivesse ouvindo minha própria voz aqui agora. Você não queria me servir? Me serve. Porque eu preciso trabalhar em você antes de trabalhar através de você. Eu não estou preocupado se você vai pregar, se você não vai pregar. Eu não estou preocupado com a sua vida ministerial. Eu estou preocupado com você. Eu quero transformar você à imagem do meu filho. Aquilo mudou a minha vida. Aquilo mudou a minha vida e mudou a minha história. Eu entendi que Deus está muito mais preocupado com você, meu irmão, minha irmã, em transformar a sua vida, do que te dar um carro novo, uma casa nova, ou fazer qualquer coisa na sua vida. Deus quer transformar você à imagem de Jesus. É isso que Ele quer fazer na nossa vida. Então, quando você se questionar, será que eu vim mesmo? Será que eu ouvi mesmo? Você ouviu. Mas Deus te trouxe para cá. Não foi para te fazer feliz, foi para te transformar à imagem de Jesus. Agora a pergunta que fica é como que eu posso viver como João? Porque nós olhamos para João, e João é um símbolo de fé para nós quase, um símbolo a ser imitado, um homem de fé, um homem que teme Deus. Mas eu olho para João, e essa era talvez a crise de Herodes. Ele olhava para João, ele via esse homem que era um gigante da fé, um gigante da coragem, um gigante em todos os aspectos. Ele fala, Herodes, ele olhava para ele mesmo se conhecendo, fala assim, mas eu nunca vou conseguir viver igual a João. E talvez você olhe também para João
Como eu olho para João, é um gigante. Mas como que eu posso viver como João? Como que eu posso viver? Nós podemos viver como João quando nós nos atentarmos para coisas espirituais e eternas. E pararmos de olhar para essas coisas que são temporais e passageiras. Mas João não é apenas, ele é apenas um exemplo. Porque ele apontava para o verdadeiro João. Que ele mesmo diz no Evangelho de João, e como ele mesmo diz em Marcos: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. João, ele fala: eu não sou ele, importa que ele cresça e que eu diminua. João era apenas aquele que apontava para o verdadeiro João, Jesus. Ele era aquele apenas que mostrava e demonstrava. E aliás, esse texto todo aqui serve como uma ilustração. Se você não entender esse texto dessa maneira, você não vai entender esse texto. Esse texto está mostrando a cruz. Esse texto está apontando para a morte de Jesus. Esse texto está apontando para aquele que é o santo, aquele que nunca cometeu pecado, aquele que obedeceu a Deus perfeitamente, aquele que em tudo agradou o Pai, que nunca olhou para coisas temporais e passageiras, mas para eternas e espirituais, o verdadeiro João, o Filho de Deus. E uma coisa que curou a minha vida foi saber o seguinte: se Deus tratou assim o Filho dele, que é perfeito, por que eu estou reclamando dessas coisinhas que eu passo? No dia que a gente entender como Deus tratou o Filho por amor, para poder nos transformar, a gente vai parar de reclamar com Deus dos nossos sofrimentos passageiros e olhar para a cruz, porque na cruz Ele conquistou para nós uma vida indestrutível. Então, Jesus viveu uma vida completamente dedicada e de submissão a Deus. Nunca temeu nada e nem ninguém, apenas o Senhor. Enfrentou injustiça e sofrimentos e morreu. Mas diferente de João, Jesus ele não morreu para ficar morto, porque ao terceiro dia Deus o ressuscitou. E por causa da sua vida, nós agora temos vida. Ele não morreu como João morreu, porque ele morreu para pagar o preço dos nossos pecados. E porque ele morreu, nós fomos perdoados. E porque ele ressuscitou, nós temos a garantia de que nós viveremos para sempre com ele. Ele é o Senhor. Então nós precisamos olhar para o verdadeiro João. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra, que é santa e que é verdadeira, que nos confronta, que nos tira das zonas de conforto. Mas nós clamamos a Ti, ó Pai, que nós não sejamos hoje como Herodes, que ouve a sua palavra, e vai postergando uma decisão pelo Senhor, e vai levando a vida de qualquer maneira. Senhor, nos dá graça para viver como João vivia, olhando para coisas espirituais e eternas. João vivia priorizando uma coisa: o relacionamento dele com o Senhor. Então, Pai, nos dá graça para viver essa vida dedicada ao Senhor. E nós queremos colocar as consequências disso nas Tuas mãos. Nós queremos temer o Senhor e não a homens. Então nos ajuda a viver, Pai, aquilo que a Sua palavra nos ensinou hoje. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ficar de pé? Vamos receber a bênção? Agora que você foi alimentado com a palavra, que Deus vá com você essa semana e te dê graça para viver o que a palavra nos chamou a viver. Amém? E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, a presença do Espírito Santo estejam com vocês, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre e sempre.